Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Antes de começar a aula, só dar um avisozinho aqui, a plataforma do ProEnem está com uma leve instabilidade aí, mas já vai estar voltando, tá bom? Então quem teve algum problema, alguma coisa, manda mensagem pra gente lá no atendimento, mas a plataforma daqui a pouquinho já está regressando, tá bom? Enquanto isso, vamos seguir o nosso planejamento, né? Vamos seguir em relação às nossas aulas. E aí eu queria falar com vocês o seguinte: a sociologia, essa disciplina tão encantadora, tão maravilhosa que você tem ao longo do seu ensino médio, ela é uma disciplina que ela tenta entender o modelo, né, e a forma de convívio que os indivíduos têm perante a sociedade. Ou seja, a sociologia ela tem como uma de suas buscas, um de seus desejos, a compreensão acerca da vida social, da vida coletiva, questões, por exemplo, como a questão racial, movimentos sociais. Tudo isso é importante, porque se existe um local onde um grupo de pessoas convive coletivamente, esse contexto é importante para a sociologia, tá? E uma das coisas mais importantes para o estudo sociológico, né, ao longo das últimas décadas, é a questão religiosa. E quando eu falo sobre a questão religiosa, é porque, independente se você tem ou se você não tem uma religião, essa aula aqui não é uma aula de teologia. Nós não estamos preocupados em falar sobre histórias das religiões ou explicar ou justificar algum tipo de crença. Aqui é uma aula de sociologia da religião. Como assim sociologia da religião? A gente quer entender como que a religião afeta e, de alguma forma, como que a religião intervém na vida cotidiana dos indivíduos. Tá? E quando eu falo sobre relações religiosas de forma geral, eu vou partir de uma frase do Peter Berger, né? Ou seja, eu quero que vocês entendam que para o vestibular, para as provas do vestibular que você realiza, a religião ela se definiria da seguinte maneira: uma obra humana através da qual é construído um cosmos sagrado. Ou seja, pensando em vestibular, pensando em Enem, pensando em FUVEST, pensando em Federal de Uberlândia, em Estadual de Londrina, em UERJ, em Unicamp, pensando na Estadual de Pernambuco, pensando na Estadual de Ceará, tanto faz. Pensando em qualquer faculdade federal ou estadual brasileira que você vai prestar vestibular, você tem que entender a religião dentro das ciências humanas como uma obra humana.
E quando eu falo como uma obra humana, é porque a gente entende e compreende que a religião é uma obra dos homens. E quando eu falo que ela é uma obra dos homens, a gente entende que o Peter Berger vai dizer assim, ó, é uma obra dos homens, da qual é construído um cosmos sagrado. Ou seja, é uma obra dos homens, da qual se explica. O cosmos seria a origem, o universo, o mundo como um todo. Ou seja, a gente vai definir na aula de hoje religião como um espaço, um local, um ambiente ou uma ideia que busca explicar o universo, que busca explicar o mundo. Qualquer religião que você venha pensar, seja uma religião de matriz cristã, seja a religião islâmica, seja o judaísmo, seja o hinduísmo, seja as religiões de matriz oriental, tais como o confucionismo, tanto faz. Todas as religiões existentes, elas abordam o que a gente chama de sagrado. O que seria esse sagrado? A gente fala que o sagrado é aquilo que está além do homem, aquilo que vai além dos indivíduos. Aquilo que a gente pode considerar, e o vestibular adora essa palavra, que é o transcendente. O que seria o transcendente? Aquilo que me transcende, aquilo que está acima de mim, aquilo que de alguma maneira está além de mim como indivíduo. Tá? E aí vamos agora, tem uma série de frases aqui, eu vou ler cada uma delas, e eu vou ler e vou te explicar, porque é importante para a gente poder avançar na aula de hoje, que você entenda as maneiras ou os caminhos que as questões do Enem podem apresentar para você o debate religioso. Primeira frase. As religiões constituíram sofisticados sistemas de crenças, relações sociais, padrões de comportamento e rituais ao longo da história e conforme os mais variados contextos culturais. Eu vou usar muito como exemplo a religião cristã, por ser a religião que, evidentemente, a gente tem uma maioria no Brasil, e também por ser a religião que, de alguma maneira, eu tenho maior familiaridade, né? Eu fui criado dentro do catolicismo, então acabo tendo uma familiaridade maior. Mas tudo que eu falar aqui serviria também para outras percepções ou outras matrizes religiosas. Serviria, por exemplo, para falar de religiões de matriz espírita, para falar de religiões que são de matrizes de outras regiões do planeta, como, por exemplo, o caso do budismo, do hinduísmo, né, em sua questão originária. E aí, vamos lá. Primeira coisa, as religiões constituíram um sistema de crenças, ou seja, toda religião, ela se baseia em um entendimento básico e fundamental, que é em crer em algo. Ou seja, você tem que acreditar em algo, mesmo que não exista uma comprovação evidentemente racional, mesmo que não exista uma percepção de prova do ponto de vista científico, mesmo que não exista um entendimento claro acerca de uma perspectiva lógica, é fundamental a lógica que a gente vai entender e vai compreender com uma lógica de crença. Ou seja, quando eu falo uma lógica de crença, é porque toda religiosidade passa por um processo de crença. Ou seja, toda religiosidade passa por um processo onde eu preciso crer em algo, mesmo que isso não vai existir um processo de comprovação acerca dessa crença. Outra coisa, toda religião passa por um processo de certos padrões de comportamento e certos padrões sociais. Ué, Leandro, como assim padrões de comportamento? Como assim padrões sociais? Repara, independente de qual a sua crença religiosa, ela determina que os membros daquela religiosidade têm que fazer e têm que agir de certas maneiras. Pode ser um agir em relação à comemoração de festividades, pode ser um agir em relação às vestimentas, pode ser um agir em relação a determinadas leituras, pode ser um agir em relação à comemoração de certos feriados, pode ser um agir em relação à participação de certas festividades, mas existe um certo ordenamento, um certo padrão de comportamento e também um padrão de relacionamento a ser seguido. Se eu penso, por exemplo, na religião cristã, que é a maioria vigente em nosso país, eu tenho que entender que a religião cristã ela vai me determinar a existência de alguns dias que são dias relevantes, que são dias importantes. Dias como, por exemplo, a questão do Natal, dias, por exemplo, como a questão da Páscoa, para quem for católico, dias de algum santo específico, ou seja, a relação e o entendimento de que existem dias ou momentos, relações que são relevantes e que são essenciais. Outra coisa importante é que toda religião, ela passa por um processo de rituais. Ué, Leandro, como assim? O que é ritual?
Toda religião tem ritual. A gente está muito acostumado a usar a palavra ritual para falar de religiões, principalmente que quando a gente quer colocar uma perspectiva um tanto quanto pejorativa para uma religião. Aquela religião faz rituais. Toda religião faz ritual. Ir à missa é um ritual, ir a um culto é um ritual, ir, por exemplo, e frequentar uma sinagoga pode ser um ritual, a leitura de um livro que se entende como sagrado, tal como a Bíblia, ou tal como a Torá, ou tal como as Vedras, tudo isso a gente vai chamar de ritual. Ritual vem de rito, rito vem de hábito, ou seja, uma ideia de algo que é feito de forma habitual. Então toda religião, sem exceção, tem rituais. Toda. Então a gente tem que parar de entender que ritual são práticas um pouco perigosas, escusas, escondidas. Não. Toda religião ela tem a formulação acerca de rituais. Então quando as questões de vestibular aparecerem para você, a religião ligada à palavra ritual tá certo. Porque toda religião tem ritual, que são comportamentos que são esperados a serem seguidos por aqueles que praticam aquela fé ou aquela crença, tá? Uma outra coisa importante é a gente olhar para cá. Entender a diversidade, combater a visão de superioridade sobre povos com culturas diferentes da nossa e o julgamento segundo o qual são inferiores os comportamentos culturais que nos parecem estranhos ou exóticos. Isso daqui eu coloquei para que você perceba e que você se atente a uma coisa relevante. Por mais que muitas pessoas, de forma errônea, equivocada, preconceituosa, tentem a acreditar que a sua fé, a sua crença é a correta, que a sua fé, a sua crença é a única adequada, a gente tem um problema. A gente tem um problema porque, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista dos vestibulares, e isso eu já adianto, que na sua prova vai ser assim que vai estar, o vestibular ele entende que toda religião, toda crença, toda prática religiosa, culturalmente falando, é válida, é aceita, é importante e é relevante. Se toda religião é aceita, válida, importante ou recorrente, não existe religião correta e nem religião errada. Não existe religião superior nem religião inferior. Ou seja, quando falamos de religiões dentro do vestibular, quando falamos de religiões dentro das questões que vão aparecer na sua prova, você tem que entender que qualquer questão que coloque alguma religião como certa, alguma como correta e outras como erradas, isso vai estar errado. Essa opção vai estar equivocada. Porque a religião aparece pra gente no vestibular sempre a partir da premissa de que todas as religiões são válidas, todas as religiões são aceitas e uma não pode ser considerada superior, mais adequada, correta do que outra. E aí você pode estar pensando pra mim e falando, ué, Leandro, mas eu sou, por exemplo, cristão. Eu creio numa percepção de um Deus monoteísta. Que é um Deus monoteísta? Um Deus só, um Deus único. E aí eu conheci um menino que ele era hindu. E lá na religião hindu, eles são politeístas. Acreditam em vários deuses. Para mim, ele está errado. Tudo bem, meu querido, senta lá. Para você, ele pode estar errado. Mas pensando do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do vestibular, nenhum dos dois estão certos, nenhum dos dois estão errados. São simplesmente diferentes formas de se entender a crença, de se entender a religiosidade, de se entender a fé. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se tem pergunta ali. Diretor, tem pergunta? Por enquanto ainda não. Ali na plataforma não tem ainda, né? Tá bom, beleza. Vamos seguir depois. Qualquer coisa eu respondo mais aí. Uma outra coisa importante é a gente falar que na percepção brasileira, em nossa Constituição Federal, a liberdade de credo e de culto está presente no artigo 5º, capítulo 1º, inciso 6º. Ou seja, a gente está falando de uma coisa importante que é, pela lei brasileira, o Brasil é um país laico. O que eu quero dizer com que o Brasil é um país laico? Não vamos falar que um país laico é um país ateu, tá? São coisas diferentes. Um país laico é aquele país que não privilegia ou não deveria privilegiar nenhum tipo de fé, nenhum tipo de crença. Um país laico é um país que determina a possibilidade de cada um dos seus de cada um dos seus membros, né? Cada um dos seus indivíduos, cada cidadão tem a liberdade para escolher sua própria crença. Então, quando o Brasil se determina como um país laico perante a lei, o Brasil está dizendo assim, olha, cada pessoa pode ter sua própria religião e o Brasil não vai intervir nisso, o Brasil não vai interferir nessa realidade e o Brasil não vai dar prioridade ou privilégios a nenhuma religião. Nós sabemos
E nós sabemos com certeza que isso não acontece dessa maneira. O Brasil, historicamente, há mais de 100 anos, não é coisa do governo Lula, ou Bolsonaro, ou Dilma, ou FHC, ou não é isso, é de qualquer governo. O Brasil, por ter uma maioria cristã muito avassaladora, muito grandiosa, acaba entendendo e trazendo algumas práticas religiosas do cristianismo, tendo privilégio em relação a outras religiões. Exemplo: a nota de dinheiro vai estar lá, Deus seja louvado. Isso é uma questão, porque você pode dizer, olha, mas é Deus, não fala qual. Tá, mas isso é só politeísta, tem vários deuses. Logo ali tem um problema. Você pode reparar, por exemplo, que em algumas instituições públicas, como assembleias, tribunais, é muito comum haver uma cruz, uma referência ao cristianismo. Você pode reparar que existem vários feriados de origem cristã ou de origem católica em nossa realidade brasileira. Feriados, por exemplo, como Sexta-feira Santa, como, por exemplo, o Natal, como, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, como, por exemplo, Corpus Christi. Então você repara que o Brasil é um país laico. O Brasil é um país laico, está na lei. O Brasil é um país laico. Mas, entretanto, porém, existem alguns privilégios dados a algumas religiosidades, como é o caso da religiosidade cristã, por ser a maioria da população. Evidentemente, isso é um erro, isso é um equívoco. Ah, Leandro, mas eu sou cristão e acho isso certo. É óbvio que, pelo Brasil ser maioria cristã, ninguém reclama muito desses privilégios dados a algumas práticas ligadas ao cristianismo. E tá tudo bem. Mas, perante a lógica de entendermos o Brasil como um país com laicidade, não deveria ser dessa maneira. Ou deveria ser... Porque assim, quando a gente fala de laicidade, ou você não dá privilégio para ninguém, ou você dá privilégio igual para todos. Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Alguns anos atrás eu trabalhei num colégio judeu. Eu não sou judeu, mas eu trabalhei num colégio judeu. E lá tinham os feriados, né? Os feriados judeus eram feriados que eles cumpriam, né? Porque é a religiosidade deles. O que aconteceu então é que eles tinham muito mais feriados ao longo do ano. Porque eles tinham os feriados comuns, mais os feriados deles. Você pode falar, pô, Leandro, bonzão. Pô, mais feriado, excelente, mais descanso. Só que não, porque você, para terminar o ano, é obrigatório por lei que a escola tenha 200 dias de aula. E aí, o que acontecia? Eles tinham aula até depois do Natal. Porque eles precisavam ter aula para cumprir os feriados todos, né? Onde eu quero chegar com isso? Quando um país se diz laico, ou ele dá a mesma perspectiva para todos, ou não dá para ninguém. Então o Brasil tem esse problema ainda em relação à sua laicidade dentro da sua perspectiva, tá? Precisamos evoluir em relação a isso. E aí você pode dizer, ah, Leandro, você está me dizendo que você não quer feriado? Meu querido, eu amo feriado, eu quero mais é que tenha. Mas o problema é que quando a gente coloca feriados religiosos, de alguma maneira, estamos colocando uma perspectiva que combate essa perspectiva de uma laicidade total dentro de um território. Tá? Outra coisa importante, quando a gente fala de religiosidades, olha para cá. As religiões possuem grandes narrativas que explicam o começo do mundo ou que legitimam a sua existência. As religiões de matriz, né, de forma geral, na verdade, elas possuem uma tentativa de explicar a origem do mundo, né? Se você é um cristão, você vai olhar na Bíblia a perspectiva do Gênesis, o início, e isso vai estar presente em toda a religião, né? Todas as religiões do planeta tentam explicar ou de alguma forma justificar ou pelo menos trazer uma narrativa acerca da origem, do começo. Ou seja, repara que as religiões, por mais que elas tenham diferenças, algumas coisas são em comum. A religião vai ter rito, como eu te falei, né? A gente falou aqui sobre os ritos. As religiões, elas têm comportamentos de rituais que são padrões, e as religiões também possuem essa explicação padronizada, né, sobre narrativas sobre a origem do universo, do mundo. Mudam de acordo com a fé, mas todas elas abordam algum tipo de narrativa acerca da explicação do mundo. Outra coisa, olha para cá. As religiões tendem igualmente a sacralizar determinados locais. Os motivos para essa sacralização são variados, podendo estar relacionados com determinado evento da história da religião. Para por aqui, repara. Toda religião tem seus locais sagrados, tá? Como assim locais sagrados? As religiões, de forma geral, acabam por acreditar que certos lugares acabam se sacralizando. Sempre que você ouvir a palavra sacralizar, vem de sagrado. Ou seja, as religiões, de forma geral, acabam se sacralizando em relação a alguns ambientes. E aí você vai ter, por exemplo, uma igreja que se torna um ambiente sagrado. Você vai ter um local, um rio, um espaço que se torna um ambiente sagrado. Você vai ter um ambiente que se torna um ambiente de peregrinação. Vou te dar um exemplo em relação à religião católica. Se eu pegar, por exemplo, a
a cidade de Aparecida, né, no interior de São Paulo, é uma região de peregrinação. O que é peregrino? É aquele que se desloca para algum local por a busca por uma fé religiosa. Isso é um local de peregrinação. Se eu pegar, por exemplo, as religiões de matriz islâmica, e também cristã, e também a religião judaica, que olham para Jerusalém, alguns espaços de Jerusalém, como locais sagrados, locais que são de alguma forma históricos em relação a uma fé. Toda religião tem isso, tá? Todas, sem exceção. Vou te dar um outro exemplo. A religião hindu. Religião hindu é a religião que é dominante na Índia, né? A religião hindu, ela tem a questão do rio, que é esse rio aqui, ó, até tem aqui a foto do rio para vocês verem, né? Que é esse rio aqui, ó, o rio Ganges, na Índia, que é um rio sagrado para eles. Ou seja, todas as religiões estabelecem algum tipo de espaços, de locais sagrados para aquela fé, para aquela crença. Esses locais, muitas vezes, são locais de romarias ou de procissões. O que são romarias ou procissões? São quando os indivíduos se deslocam para algum espaço para, de alguma forma, cultuar a sua fé, cultuar a sua crença, cultuar o seu entendimento. Tá? Beleza? Outra coisa importante, olha para cá. As religiões, de forma gerais, estabelecem certos períodos temporais que são especiais e que são dedicados à interação com o divino. A gente pode falar, por exemplo, do Shabá para os judeus. A gente pode falar, por exemplo, da questão do domingo para grande parte dos cristãos. A gente pode falar, por exemplo, do sábado para algumas outras religiões, como, por exemplo, os adventistas. Ou seja, várias religiões vão estabelecer dias ou momentos do ano que são momentos sagrados, que possuem algum tipo de comportamento diferenciado que os indivíduos devem ter. Onde eu quero chegar te falando sobre isso? Eu quero chegar para te mostrar que as religiões, elas repetem alguns padrões. É claro que cada religião vai ter um entendimento próprio, mas existem alguns comportamentos padrões que vêm a se repetir. Vamos lá. Tem gente falando que a plataforma já voltou, que bom que voltou. A Maria Vitória falou, e o islamismo, prof? Maria, o islamismo, assim como a gente normalmente aqui no Brasil, por ser um país com poucas pessoas islâmicas, a gente tende a achar que o islamismo é muito diferente, né? Mas a verdade é que o islamismo, ele tem muitas semelhanças com o cristianismo. Ambos são religiões monoteístas, ambos são religiões que têm a mesma ideia do mesmo pai, que é o pai Abraão. Ambas as religiões nascem na mesma região do mundo, que é o Oriente Médio, né? Então são religiões que têm, né, percepções muito próximas. E todas elas defendem essas mesmas lógicas, de terem lugares sagrados, de terem rituais, de explicarem a origem do mundo, de terem esse mesmo comportamento. Muda a aparência, mas a essência das religiões são muito semelhantes, tá? Uma outra coisa importante que está aqui é o seguinte, ó. As religiões propõem festas ou períodos de jejum e meditação que se desenvolvem ao longo do ano. Pode reparar que várias religiões, para não dizer todas, são religiões que vão ter períodos do ano em que você tem que ter uma reflexão maior, né? Vou te dar um exemplo. Para o cristianismo católico tem a quaresma, por exemplo, né? Você vai ter períodos que vão ser períodos de meditação, períodos de jejum, que vão ser períodos que você deve ter uma maior comunhão para com os seus membros. Todas as religiões têm isso. Ah, Leandro, mas eu sou religioso e nem sigo. Não é porque você não segue que aquilo não está na percepção religiosa, né? A gente sabe muito bem que a maior parte das pessoas que se dizem religiosas nem seguem os padrões de fato da religião. O que eu estou trabalhando aqui não é o que as pessoas fazem, sim como a teoria das religiões vem a se estabelecer, tá? Tem uma pergunta ali, diretor? Alguém está perguntando qual é o meu signo. Meu signo é Charmander, tá? Leandro, mas não existe signo Charmander. Não existe nenhum, então eu só escolhi um para mim. Alguém falou assim, boa tarde, tudo bem? Alguém... Tem mais perguntas aí em cima, diretor? Não, né? Tamo bom, então vamos lá, vamos seguir. Vamos avançar aqui. Tem sim. Lorena, Leandro, qual a diferença entre cosmogonia e as teorias de origem do mundo mesmo? Lorena, cosmogonia é um tipo de explicação acerca do mundo, né? Só que a cosmogonia é um tipo de explicação acerca do mundo que são sobre mitos, lendas, fábulas, fantasias, de por aí vai, tá? A gente pode falar que as religiões são cosmogonias, né? As religiões, elas são modelos cosmogônicos, tá bom?
e sobre os não praticantes. Olha, gente, para as religiosidades não existe religioso não praticante, né? Ou você está dentro da religião ou você não está. A gente usa esse termo, eu sou católico não praticante. Isso, na prática, para o catolicismo isso não existiria, né? A pessoa que de fato tem a fé, tem a crença, ela pratica aquela fé, ela pratica aquela crença, tá? Pedal perguntou assim, professor, há uma relação entre cultura e religião? Totalmente, totalmente. Religião é um instrumento cultural. Tá? A religião tem a ver com a cultura de um povo. Se o brasileiro é quem ele é, em larga escala, é porque o brasileiro é um povo de maioria cristã. Né? Ou seja, cultura e religião, eles se organizam, eles se aproximam. Ah, Leandro, mas eu não sou cristão. Tudo bem. Você não ser cristão, não é esse o ponto, né? O ponto é que mesmo você não sendo cristão, vários aspectos do cristianismo transpassam a sua vida. Você não é cristão, mas você está lá no Natal, né, com a sua família reunido, porque você já vê aquilo com uma perspectiva de solidariedade. Você não é cristão, mas tem o carnaval. O carnaval é uma festa cristã. Na sua origem, pelo menos, ela seria. Então, o cristianismo no Brasil, por mais que ele não seja praticado por todos, por ser a religião da maioria, acaba intervindo sobre a vida das pessoas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, o pessoal tá debatendo ainda a questão do Pokémon, né? Mas tudo bem. Bruna, o que significa plausibilidade? Plausível é aquilo que é possível. Então, plausibilidade é aquilo que tem possibilidade, aquilo que é possível. Entra quase como um sinônimo de ser possível, tá bom? Beleza, vamos seguir. O Jefferson perguntou, professor, alguma religião predominante para os povos indígenas? Não, Jefferson, cada agrupamento indígena vai ter sua própria cosmovisão, que a gente chama. O que é cosmovisão? A sua própria origem sobre o cosmos, sobre o universo. Então, cada agrupamento é muito diferente. A gente tem no Brasil mais de 800 etnias indígenas. Então, cada uma delas vai ter sua própria matriz, sua própria origem e sua própria crença religiosa, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. E aí, quando a gente fala dessas religiões, né, a gente tem que entender o seguinte, ó, as religiões, elas criam sistemas simbólicos próprios, né, cada uma cria sua própria explicação da realidade. Outra coisa, olha, quando a gente fala de religião, a gente está falando de uma percepção subjetiva. Como assim subjetiva? Religião para a sociologia não é ciência. Religião é uma coisa, ciência é outra. Ou seja, a religião ela é subjetiva. Quando eu digo subjetiva, pense subjetivo como contrário de objetivo. Ou seja, a religião ela é uma perspectiva que não tem necessidade, por exemplo, de comprovar alguma coisa, de demonstrar alguma coisa. Ela pode simplesmente estabelecer a ideia de um mistério da fé, de um mistério da crença. Uma perspectiva que não seja objetiva, e sim abstrata. Tá? Isso é possível na religiosidade. E vamos lá, vamos avançar aqui. Tem 3 grandes autores de sociologia, que a gente já falou sobre eles várias vezes, mas é importante vocês entenderem a visão que eles tinham sobre a religião, que é o Durkheim, o Marx e o Weber. Tá? O Durkheim, ele é um cara que entende a religião de forma boa. Olha, como assim Durkheim entende a religião de forma boa? Durkheim é um autor que vai acreditar que a religião gera coesão. Como assim coesão? Ele entende que a religião, assim como o trabalho, gera um processo de aproximação entre os membros de uma sociedade. Ou seja, Durkheim enxerga a religião como um papel positivo na sociedade, por aproximar os indivíduos. Agora, o Marx não. O Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Ópio, para quem não sabe, é um tipo de droga. Ou seja, como se a religião fosse algo que alucinasse o povo. Quando ele fala alucinação é porque, para o Marx, a religião acaba sendo um elemento que é usado para manipular as pessoas, para controlar as pessoas, né? Para, de alguma forma, gerar um processo de dominação sobre as pessoas. Ele entende que a religião acaba servindo como uma ferramenta para tornar as pessoas calmas, quietas, resignadas, para as pessoas aceitarem uma condição ruim de vida sem se revoltar ou sem se rebelar. Tá? E tem a visão do Max Weber, nós já falamos sobre Weber várias vezes ao longo desse ano, mas vale a pena a gente relembrar. O Weber entende, né, que a religião ela não é boa nem má. Né? Ele entende simplesmente que a religião ela gerou o capitalismo, né? Nós falamos, né, em outras aulas anteriores, como que para ele o protestantismo, a religião protestante, foi a geradora do sistema capitalista vigente no mundo hoje. Se nós fôssemos hoje tentar especular de forma um tanto quanto abrangente, esses números são números aproximados, tá? De quais seriam as maiores religiões do mundo, a gente tem 2 religiões do mundo que são as maiores, e uma está em grande ascensão e a outra está um pouco estagnada. A religião
no mundo hoje que mais cresce é a religião islâmica. A religião islâmica é a religião de maior crescimento e se especula que ela, em poucos anos, pouquíssimos anos, a religião islâmica vai se tornar a maior religião do planeta. Tá? Aí a gente tem o cristianismo. Quando eu coloco aqui cristianismo, eu estou juntando todas as matrizes cristãs. Todas, luteranos, calvinistas, católicos, todo mundo, tá? Na mesma percepção religiosa. Essas duas religiões são as maiores, né? São, de alguma maneira, as religiões que a gente pode considerar as de maior influência. O hinduísmo também é muito grandioso, mas a diferença é que o cristianismo, quando você olha para esse mapa aqui, ó, o cristianismo é o roxo. Ou seja, o cristianismo ele é maioria no mundo, na América como um todo, maioria na Europa e na parte da África, né? O islamismo é a maioria no norte-africano e no Oriente Médio como um todo. Agora, quando você olha, por exemplo, para o hinduísmo, é interessante reparar que o hinduísmo é a terceira maior religião do planeta e é a maior somente aqui, na Índia. Mas a questão é que a Índia é uma galera grande, né? Tem 1,7 bilhões de indianos no mundo, então é a maior religião do planeta, é a terceira maior do planeta devido a estar presente principalmente nessa parte aqui do mundo. Cláudio perguntou assim: professor, boa noite, a religião pode ser usada como uma forma de coerção? Sem dúvida alguma, tá? A religião, ela é um fato social, ela é coercitivo, né? A religião, ela gera essa obrigatoriedade de você abordar e falar sobre ela e se envolver para com ela, mesmo que você não queira. Tem outra pergunta ali, diretor. 3 perguntas novas. Sobe ali para mim. Peraí. Emanuel. Professor, como a religião interfere no confronto entre crenças? A religião não interfere, né? A existência de religiões, naturalmente, geram que muitas pessoas que entendem que a sua deve ser a certa, acabam gerando confrontos entre crenças, né? Entre os indivíduos. Bruna, explica de novo sobre a visão de Marx e Weber, por favor. Bruna, Marx entende a religião como um fator de alienação. Marx entende que a religião é um fator que serve para manter os trabalhadores aceitando condições de vida péssimas. Por quê? Eu vivo numa condição insalubre, pejorativa, problemática. Mas a religião fala que Deus tem um plano para mim. A religião fala que Deus está me olhando. A religião fala que a divindade, de alguma forma, está vendo o meu esforço. E aí a visão do Marx é que isso mantém o trabalhador manipulado, alienado. Então Marx é um autor que não vê e não crê na religião como um instrumento fundamental da sociedade. Pelo contrário, sim como um elemento alienante. O Weber é um cara que não vê a religião nem como boa nem como má. Ele não está preocupado com isso. O Weber vai ser um autor que vai querer dizer pra gente o seguinte, que para ele as religiões influenciam a vida das pessoas. E o maior exemplo de influência que o Weber acredita que a religião teve é que para ele a religião protestante, né, naquele livro que a gente já falou em aulas anteriores, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que a religião protestante gerou que o capitalismo surgisse. Porque a religião protestante mudou a visão do lucro. O lucro que antes era algo mal visto passou a ser algo bem visto pela sociedade. E para ele isso foi a origem do capitalismo na sociedade, tá? Tem mais ali, diretor? O pessoal tá perguntando do Nietzsche. Vai ter aula só sobre o Nietzsche depois, tá, gente? Alguém perguntou, a Bruna perguntou do Nietzsche, vai ter uma aula só para falar do Nietzsche depois. Jefferson, professor, há pesquisas que mostram que até 2050 a religião predominante do mundo será o islamismo. Jefferson, antes. Já tem pesquisas dizendo que em 2032, 2033, o islamismo já vai ser a maior religião do planeta, tá? O crescimento do islamismo é muito grande, né? Por quê? Porque são povos, são regiões do planeta com grande crescimento demográfico, onde as pessoas têm um grande quantitativo de filhos, e o islamismo é uma religião que interfere muito na vida das pessoas, né? E não interfere, estou falando de ponto negativo em relação a isso, não. Estou falando de interferir porque é uma religião que, de alguma maneira, está presente em todos os momentos da vida dos indivíduos. E isso acaba gerando que em algumas regiões do planeta com muitas dificuldades socioeconômicas, esse modelo é um modelo de acolhimento muito relevante e gera um crescimento. A África em pouco tempo vai se tornar totalmente islâmica e partes da Europa, alguns países que você nem imagina, como a França, por exemplo, já são países que estão tendo um grande quantitativo de aumento das religiões islâmicas, tá bom? Eu coloquei para vocês aqui, gente, isso aqui é uma curiosidade para vocês, tá? Botei no material para quem for ler depois, algumas definições de outras religiões aí presentes, né, no planeta.
O vestibular não cobra de você essas determinações acerca das religiões, mas fica aqui como curiosidade para vocês. O Enem nunca vai te perguntar o que é budismo, o que é o confucionismo. O Enem quer que você entenda a logística geral do que é uma religião, mas coloquei aqui algumas definições para você poder ter acesso a isso, né, e poder compreender minimamente aí como funciona cada uma das fés, como funciona cada uma das religiões. Mas que curiosidade, isso não cai de fato para você na prova, tá? E para terminar a nossa aula, eu queria dizer para você o seguinte: também existem, né, o que a gente chama, né, de posições não teístas. O que são posições não teístas? Posições não teístas são pessoas que não têm uma religião. Não teístas. As pessoas que não têm uma religião podem ser chamadas por dois nomes, agnósticos ou ateus, tá? Qual vai ser a diferença entre eles, tá? Vamos lá, vamos começar pelos agnósticos, tá? Vamos começar pelos agnósticos. Existem dois tipos possíveis de agnóstico. E agora eu quero sua atenção. Olha para mim, presta atenção, né? Acorda quem está dormindo. O primeiro tipo de agnóstico é chamado de agnóstico teísta. O que é o agnóstico teísta? O agnóstico teísta é aquele que fala assim, ó: olha, eu não tenho uma religião, mas eu acredito que exista alguma força transcendente. Eu acredito que existe algo acima de mim. Isso é o agnóstico teísta. Ele não tem uma fé predeterminada numa religião, mas ele acredita, ele acha que existe algo acima. Ele acredita que existe algo superior, tá? Esse é o agnóstico teísta. Existe o agnóstico ateu. O agnóstico ateu é aquele indivíduo que ele não crê que existe nada, mas também não duvida que exista. Ué, Leandro, como assim? O agnóstico ateu é um indivíduo que vai dizer assim: olha, eu não creio, mas também não duvido. É tipo assim, isso não me interessa tanto, né? Eu não tenho nem argumentos para mostrar que existe nem que não existe. Então é meio uma percepção de indiferença em relação a essa temática. Esse é o agnóstico ateu, tá? Então repetindo, agnóstico teísta não tem uma religião predeterminada, mas acredita que exista, né, algum tipo de força. Agnóstico ateu não crê que existe, mas também não duvida da existência, tá? Alguém falou ali no chat assim, ó: várias religiões e só tem um Deus. Então, Osmar, para algumas religiões tem vários deuses, não tem um só, né? Para algumas religiões tem vários deuses diferentes. Até mostrei aqui agora, por exemplo, dentro do hinduísmo, né? Krishna é um deus, Ganesha é um deus, Kali é um deus, Surya é um deus, cada um é um deus diferente, tá? Então tem religiões que são politeístas, que acreditam em vários deuses, não somente em um, tá? Então, repetindo, agnóstico teísta, agnóstico ateu, e tem um ateu, pura e simplesmente, né? O ateu é o indivíduo que ele não acredita que existe, e duvida que exista, e duvida da existência. Tá? Isso aqui, quando você olha aqui, esse mapa são os percentuais de pessoas que são ateus ou agnósticos no mundo. Repara que a maior parte dos ateus e agnósticos do mundo se concentra na Europa. Tá? A Europa é o continente do mundo com o maior número de agnósticos e com o maior número de ateus do mundo. Tá? O Japão também tem um grande quantitativo, mas a Europa, principalmente a Escandinávia, países como Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, tem um percentual bem elevado de agnósticos e de ateus. Tá bom? Tranquilo? Esse mapa aqui é os países do mundo que acham religião uma coisa muito importante. Quanto mais escuro do mapa, mais o país entende a religião como algo importante. Tá? Isso aqui é só uma ilustração para vocês verem como o planeta tem uma visão diferenciada acerca da questão religiosa. Beleza, galera? Meus queridos, a ideia dessa aula é muito mais você entender as nomenclaturas, os nomes e como o vestibular pode cobrar cada um deles. Tá bom? Fiquem muito bem, até daqui a pouquinho tem filosofia e valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.